Vamos orar? Papai, quanto mais nós chegamos perto, quanto mais nós olhamos para o Senhor, mais nós sentimos a nossa carência, a necessidade, Pai, de ser guiado cada vez mais pelo Teu Santo Espírito. Senhor Deus, dá-nos direção nessa parte da tarde. Senhor, aquilo que o homem falar, que não se aloje nem na nossa mente, no nosso coração, mas aquilo que o Senhor falar, seja o que vai penetrar, mudar, transformar-nos em nome de Jesus. Senhor, a igreja é Tua, nós somos cooperadores, faz com que a gente coopere de maneira produtiva, Pai, que a gente não venha atrapalhar, Senhor Deus, aquilo que é tão maravilhoso que o Senhor tem feito entre nós e que chamamos de igreja. Espírito Santo, toma a direção, unge-nos, precisamos nesse tempo da Tua unção, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Meu nome é Kiko, né? Tem pessoas que insistem em me chamar pelo apelido Francisco, mas eu não respondo, é só o nome mesmo. E Deus tem feito uma obra no nosso meio, e a gente tem experimentado de Deus os milagres, a provisão de Deus. Embora sejamos um grupo pequeno, Deus tem colocado em nossas mãos coisas grandiosas. E geralmente, né, quando eu saio uma vez por mês para ministrar em outras localidades, e o que queima no meu coração é missões, então eu prego missões, mas isso aí tem gerado, né, uma ideia de que a igreja local, nós estamos só voltados para isso. Então eu quero compartilhar um pouquinho o que nós vivemos como igreja, não é? O primeiro domingo do mês agora nós oramos, ungimos, levantamos 3 casais de pastores e uma irmã no ministério de ensino. Então nós entendemos na parte de Deus de que missões é o que está no coração de Deus, é o que a igreja tem que fazer, mas há algo de Deus na igreja local, né, que vai dar toda a sustentação para que a gente possa sair para os campos e etc, etc. Ontem, né, eu fui tomado de um ataque de paralisia, aquele bendito despertador, e eu queria compartilhar rapidamente o que eu ia passar aqui, tá, acerca de como nós entendemos ser a igreja local. Então, jovenzinho, a igreja, né, pode passar, são alguns dados que também eu não vou entrar. Todos nós, já foi citado várias vezes aqui, Efésios capítulo 4, 11 e 12, Deus, Ele nos dá toda a estrutura. Quando nós olhamos lá no Jardim do Éden, Deus deixou uma estrutura pronta para receber o Adão e Eva. Depois Deus dá toda a estrutura para a arca, não precisou dar palpite nenhum, somente obedeceu na construção, altura, tamanho, tudo. Depois Deus também dá toda a direção para Moisés do tabernáculo, e quando nós estamos lendo, não é, a gente até fica meio de tantos detalhes que Deus vai trazendo. E depois o templo, né, de Salomão, que Deus deu toda a planta para Davi. E aí eu pergunto, será que Deus não deixou a planta da igreja? Será que a igreja, cada um pode fazer do jeito que queira? Por isso que o que a gente mais ouve hoje, né, quando estamos conversando, é: qual a visão da sua igreja? Como que se tivéssemos a liberdade de escolher a visão, a estrutura e etc, etc. Será que Deus também não deixou uma estrutura? Ele deixou, não é? Ele deixou como deve ser o governo da igreja, como devem ser os ministérios da igreja, e Ele capacita-nos com os dons para que a gente esteja debaixo da autoridade, da unção e da direção do Espírito Santo. Então a igreja, nessas 5 facetas, há quem ensine, que são 4, não tem problema nenhum, que junta o pastor com o mestre. Então só para, né, faça assim com a mão, isso, fala assim: apóstolo. Isso, o dedão que dá a oposição ali e o sustento para que a gente possa afirmar. Esse aqui, faça assim,
O que indica o caminho, profeta, né? Esse terceiro dedo, não levante sozinho ele, por favor. Faz junto, é aquele que vai mais longe. Evangelista. Jesus, Deus, Espírito Santo deixou uns para apóstolos, para profetas, para evangelista. Esse dedo aqui agora, onde a gente coloca aliança. Pastor, esse está casado com a igreja local. E o dedinho, né? Não sei se você faz isso, mas a gente tem o costume de cutucar a orelha, aquela cosquinha, né? Com o dedinho, ensino. Então nós entendemos pela palavra de Deus que a igreja, ela deve ser apostólica, ela deve ser profética, ela deve ser evangelística, ela deve ser pastoral e ela deve ser também o didaquê, ensino. E aí se completa, os ministérios se completam e a igreja vai funcionar. E quem deu esses ministérios foi Deus. Agora, Ele deu não para o pastor sozinho pastorear, não para o evangelista sozinho evangelizar. Já foi citado aqui também, né, o catartismo, o aperfeiçoamento dos santos. Esses ministérios vão ensinar os santos, vão ensinar os membros, os crentes, a desenvolverem o ministério. Já viu aquele que fala assim, ó, eu evangelizei, chega lá para o pastor e fala, agora cuida. Nós temos que aprender a evangelizar, nós temos que aprender a pastorear, nós temos que aprender a profetizar. Os 5 dons, eles trabalham para a edificação da igreja, do corpo. Então tem um desenho aqui, não se assuste, mas expressa o que é uma igreja local. Pode começar lá. Então a igreja, ela vai manifestar Cristo Jesus, o Espírito Santo move dentro da igreja, levando a vida de Cristo dentro da igreja. A igreja apostólica, ela ensina e tem um grupo de pessoas que vão sair da localidade e vão para Samaria, para a Judéia, até os confins da terra, são aqueles que nós chamamos apóstolos. Não tem nada a ver com essa nomenclatura de hierarquia, que é o maioral, não, é um ministério, e apóstolo significa enviado, que no latim é a palavra missionário, tá? Então esse tem a incumbência de Deus, o chamado para ir para fora. Pode continuar. A igreja profética é aquela que ministra a Deus, e aí a gente fala do louvor e da adoração, e podemos colocar a contemplação e muitas outras coisas aí, e quando o louvor, a adoração sobe, a palavra profética vem de Deus para a igreja local. Continua. A igreja evangelística, ela é treinada para sair das 4 paredes, vai até o vizinho de frente, vai até o colega de trabalho, de escola, prega o evangelho, a pessoa aceita Cristo, tem uma transformação, aí então é convidada para cultuar a Deus. Ela sai, conquista o pecador com a mensagem do evangelho e insere o pecador, agora lavado pelo sangue de Jesus, à igreja local. A igreja pastoral, toda a igreja são esses 5, devem ser esses 5 ministérios. Ela vai cuidar, ela vai alimentar, vai tirar o carrapato da ovelha, vai jogar o óleo na ferida, vai quebrar a perna daquela que está querendo pular a cerca. Então é o cuidado, a igreja cuida daqueles que vão sendo ganhos, eles chegam e vão recebendo. Nós levantamos 3 casais, porque o que estava acontecendo no nosso meio? Eu citei aqui, né, daquela família que saiu, etc, etc. Mas a gente evangelizava, ganhava, a pessoa chega, aí não há um cuidado pastoral, o que essas ovelhas fazem? Elas vão procurar outro lugar. Então, o ministério pastoral é que cuida das ovelhas. Em último lugar, o ministério didático, a igreja didática, é o ministério de ensino. Então, resumindo, né, aquilo que a gente percebe por esse texto tão precioso da palavra de Deus, é que hoje o maior trabalho que eu creio que nós temos que ter é de restaurar, buscar ajuda. Se não tem na localidade, busca um irmão, uma igreja que está desenvolvendo aquele ministério para ajudar que esses 5 ministérios sejam desenvolvidos. Então seria mais ou menos assim, na minha visão, na palavra de Deus, ministramos o corpo de Cristo, o Espírito Santo, para ir ganhar em todas as nações, o louvor, a adoração, a palavra profética, a igreja treinada, sai das 4 paredes, prega o evangelho, traz o novo convertido para
para congregar, e também ali ao pastoreamento, o cuidado dentro da igreja, e, por último lugar, a igreja didática, que vai ensinar todas as coisas que Jesus mandou ensinar. Isso é igreja. Amém? É facinho, não é? Mas a gente complica, né? Se na localidade tiver, como já foi dito aqui também, a ênfase para um desses ministérios, vai ficar faltando alguma coisa. A igreja não vai funcionar. Agora, é claro que não precisamos ter tudo na localidade, porque nós temos irmãos que são capacitados em outras áreas, que vêm nos ajudar, vêm para ministrar as ovelhas, como pastorear, se é o caso de não ter um ministério pastoral forte. Se é para enviar, chama o ministério que já está praticando, para ajudar também a igreja local a ir além. Amém? Pode colocar. Do ano passado que eu estive aqui, dos ministérios. Hoje nós estamos com 27 missionários no campo. A igreja local ali em Curitiba tem 2 missionários ajudando, depois eu vou falar um pouquinho do trabalho de cada um. Aí Campina Grande, região metropolitana de Curitiba, temos alguns projetos ali. Essas 2 foram enviadas agora para Tibicanga. Temos esse casal, é uma colônia de pescadores em Tibicanga, mais para frente, isso é Paraná. Puruquara, outra comunidade de pescadores. Essas 2 foram enviadas agora, a semana passada. Esse jovem se formou ano passado e Deus abriu as portas, ele está trabalhando ali na Ariri, região próxima a Cananéia, São Paulo. Temos um missionário também em Rio do Sul, fazendo um trabalho junto à população miserável, dando de comer e etc, etc. Lá em cima, em Canárias, nós temos o casal de missionários Milena e André. Está tendo um avivamento aí, se alguém quiser conhecer o que é avivamento, vai em Canárias, é uma coisa tremenda que Deus está fazendo nesse lugar. Pode continuar. Afuá, Pará, temos um casal de missionários e outro missionário fazendo um outro trabalho. Em Bailique, Amapá, enviamos agora o Andrei, se formou o ano passado. Semana passada, terça-feira, enviamos o casal Giovanni e Paola para Famalicão, Portugal. E temos um casal entre nós, já trabalharam 10 anos no Timor-Leste, vieram adotar um casalzinho de crianças, estão agora nessa fase de início, né, da adoção, mas já estão preparando para 2015 retornar para Dili. Bom, amados, como igreja local, nós temos vários projetos e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês esse projeto. Nós temos uma escola de missões, né? Hoje nós temos 22 alunos internos, nenhum aluno paga nada, porque a gente entende que a igreja local tem que investir em vidas para ganhar almas. Né? Nós não fazemos feirinha, nós não fazemos rifa, quermesse, nada. Nós temos experimentado a provisão de Deus de uma forma milagrosa, todos os dias. Esses dias eu estava pregando, e na pregação eu lembrei de George Mueller, aquele que teve um orfanato, né? Quem já leu, se não leu, vale a pena, é um livretinho, que a nossa fé. E eu estava pregando e Deus falou comigo, eu tenho feito isso no meio de vocês. Então, toda a provisão ali vem através de milagres. Por exemplo, nós temos uma Kombi, ganhamos com 8.000 quilômetros, a pessoa que deu, eu não conhecia, não é crente, ganhamos, um senhor ligou para mim, do Guarujá, falou, Kiko, eu quero ser direto, você quer um caminhão? Eu confesso aos irmãos que eu fui tomado de surpresa, porque foi a primeira vez que alguém ligou para mim oferecendo um caminhão. E eu falei, como assim? Ele falou, quer ou não quer? Bom,
resumindo, esse caminhão hoje nós vendemos e é um ônibus que nós temos. Toda a localidade nós temos a casa para o missionário, temos o local de reunião, temos os barcos que precisamos. E queria convidar vocês, né, quem quiser ir conhecer, o nosso irmãozinho de Goiás já esteve lá, né, e ele aprendeu o que é missão. E ele fala assim, que missão, a visão que ele teve, né, é um lugar onde almoça 3 vezes por dia, come muito peixe, anda de barco, passeia de barco e pesca e joga bola. Então nós ensinamos, né, ali na escola de missões. Esse ano nós conseguimos o que para mim foi uma grande vitória. Nós não temos mais na escola de missões apostilas, livros, nada, é só a Bíblia. Nós entendemos da parte de Deus que a Bíblia é suficiente para educar-nos para o ministério. Mas ainda tem um sonho que é eliminar a sala de aula. Quem sabe um dia vocês vejam um grupo andando por aí, né, aprendendo, e a gente quer seguir o modelo de Jesus por completo, na íntegra. Bom, então esses são os missionários que nós temos, 27 missionários treinados e sustentados pela igreja local. Como? Milagre. Eu não tenho outra palavra a não ser essa, milagre. E também questão de prioridade, não é? Nós entendemos da parte de Deus que dízimos é para vidas, para o ministério, não é para construção, não é para essas outras coisas, muitas vezes, que nós colocamos o dinheiro. Temos no Ministério de Férias, e quero convidar todos os irmãos que quiserem pegar os jovens, adolescentes, nas férias, ir para uma dessas localidades, ilhas do Paraná, que está mais próximo, né? Eu tenho certeza que esses jovens vão ser impactados e vão ter o coração queimando pela obra do Senhor. Quanto você vai pagar? Sempre perguntam isso. Se a igreja não quiser investir, pode deixar que a gente cobre tudo, porque a gente é abençoado. Quanto mais a gente dá, mais Deus vai suprindo. A escola de missões, hoje nós estamos com 22 alunos, tempo integral, andando por fé. Não é? Só dependendo de Deus. Qualquer missionário nosso não coloca na carta de oração número do banco, nem pedido de oração assim. A geladeira queimou, ora para Deus mandar outra. Não é? Pede, a gente ensina a pedir para Ele. E eu falo para os irmãos, o dia que Ele não der, aí você pede para os outros. Mas até hoje, né, Deus tem suprido tudo. Porque Ele disse, Jesus disse, não andeis ansiosos com o que comer, com o que beber e com o que vestir. Buscar em primeiro lugar o reino e a justiça dele, e todas as coisas ele vai dar. Ontem, né, o Herbert falou assim, a questão de dar, né? Ah, se eu pedir seu carro, irmão, tem gente que dá. Tem gente que dá. Eu tenho experimentado um pouco disso, e alguns daqui me conhecem e sabem como que a gente tem andado, não é? E dar é melhor que receber. Bom, nós temos também um projeto, Casa Maria e Marta. Hoje nós atendemos 20 meninas no contraturno escolar. Cada menina em situação de risco. O final do ano passado, a missionária que cuida do projeto, são em 2, ela pediu para as meninas fazerem um desenho. E uma menina de 6, 7 anos desenhou um pênis. E a missionária ficou e levou para nós. Olha só o que a menininha fez, pequenininha ainda. Na hora, o Espírito Santo deu discernimento. É um grito, é um pedido de socorro dessa criança, porque alguma coisa estão fazendo com ela. Aí nós fomos conversar, 6, 7 anos de idade, sendo molestada pelo padrasto. Parece que nós, igreja, não estamos vendo, não estamos fazendo nada. Se cada localidade usasse o salão de reunião para atender 10 criancinhas ali, para participar, para orar, para caminhar junto, isso poderia contar inúmeros casos que a gente tem visto. O ano passado, todas elas nasceram de novo, todas elas desceram as águas do batismo, algumas foram batizadas com o Espírito Santo. É Deus. O governo não pode mudar essa realidade, essas ONGs não podem mudar essa realidade, porque só Jesus pode interferir. Bom, então essas meninas ficam ali conosco,
durante o contraturno escolar, recebem alimentação, tem que dar banho, toda segunda-feira tem que catar os piolhos da cabeça, vem com cheio, né? E tem que dar toda a provisão, roupa, e tem que ensinar reforço escolar, daí nós ensinamos culinária, eu não ensino essa parte, mas reforço escolar, etc, etc, etc. A igreja do Senhor Jesus sendo igreja. Nós temos um projeto, chamamos de Ensina a Criança. Nós estamos hoje em 7 escolas e 2 creches. Nós atendemos cerca de 3.500 crianças, toda quinta-feira, exceto nas férias, de classe em classe, 30 minutos em cada sala de aula, não falando de drogas, não que isso não seja importante, mas pregando o Evangelho, pregando Jesus, e a gente tem experimentado cada coisa. Esses dias atrás, uma menininha, a professora chegou dentro da sala de aula e falou assim: eu não vou dar aula que eu estou com muita dor de cabeça. A menininha levantou a mão: tia, eu posso orar por você e Jesus vai te curar. A professora aceitou, a criancinha foi lá, colocou. Depois, quem testemunhou isso para nós foi a professora. Deus curou instantaneamente. Temos já fruto de professoras que estão congregando conosco, lavadas e purificadas pelo sangue de Jesus, por testemunhos nas escolas. Aí as pessoas falam assim: mas o governo não deixa. Não venha com justificativa. Se Deus abre a porta, quem é o governo para falar não vai? Nós estamos em 7 escolas, 2 creches, não estamos em mais, porque os campos estão brancos, olhem e vejam, mas não tem trabalhadores, porque a cultura desse mundo, e nós líderes, pastores, estamos jogando isso para os nossos filhos, falando para eles: vocês têm que estudar, vocês têm que fazer faculdade, mesmo a cultura do mundo. Não sou contra isso, mas eu sou muito mais favorável que os nossos filhos se tornem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E a gente não encontra as pessoas fazendo isso. Na escola de missões, é mais fácil aquele que não crê em Jesus liberar o filho para ir do que os crentes. É impressionante. E nós temos experimentado nessas escolas o poder de Deus. Eu sei que muitos ficam falando assim: nós não temos poder, não temos poder. Nós temos sim, só que nós não estamos obedecendo, e daí o poder de Deus não manifesta. Nós temos visto milagres acontecendo. Outro dia, dentro da escola, 2 crianças começaram a brigar, a diretora chamou um dos nossos alunos que estavam ministrando ali, pedindo para ajudar, e foi levado a criança para o banheiro, e a criança, 7, 8 anos, caiu endemoniada. Tudo isso que eles estão vendo, esses joguinhos, estão endemoniando nossas crianças. E se nós, como igreja, não dermos um basta, nós vamos perder uma geração inteirinha de pessoas que não querem nada de Deus, porque o videogame, o filminho, a televisão é muito, entre aspas, mais atrativo do que a igreja. Mas quando a gente mostra esse evangelho de poder, quando a gente vai, o poder vem, a gente começa a ver as coisas de Deus, as coisas maravilhosas. Vem perseguição, vem. Esses dias, a vizinha nossa da chácara do lado, soltou um boato lá, que eu estava em pedofilia, que eu tinha caído em pedofilia. A casa, lá na chácara do lado, pegou fogo. Eu não estou falando isso com alegria, não. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque o nosso Deus é sério, Ele não está brincando, não. E Ele nos deu a incumbência, e nós precisamos trabalhar, nós precisamos levar pão para o faminto, etc, etc, etc. Então, se você quiser saber mais alguma coisa desse projeto, depois converse comigo, ou então convida a minha esposa para ir lá, conversar lá na sua igreja, levantar um grupo para começar esse trabalho, porque é um trabalho maravilhoso, amados. A semente está sendo lançada. Nós também entendemos, eu já citei aqui, Mateus capítulo 25, 31 a 46,
Então nós temos lá, junto à igreja, nós chamamos de Toneladinha do Amor. Primeiro domingo fazemos a ceia lá na chácara, pessoal de Curitiba, pessoal ali da região, e nós celebramos a ceia e também fazemos um almoço comunitário. E um presbítero chegou para mim um dia e falou assim: Kiko, está ficando muito caro o almoço para 400 pessoas, vamos cobrar uma taxa, mesmo que seja, aí nós começamos a cobrar R$3, não é? E eu percebia que tinha gente, o pessoal da periferia ali ao redor da chácara, existem favelas, então a família saía e ia embora, R$3, para mim não é nada, para você também acho que não é, mas para eles eram. Aí no outro eu falei, não vai cobrar mais nada, Deus não tem deixado faltar, nós não vamos cobrar. Então os irmãos, eles vão fazer a compra, e daí nesse primeiro domingo, eles levam algo, né? Arroz, feijão, óleo, etc, etc, etc. E daí nós temos um momento durante a oferta que os irmãos carregam, né, aquilo que trazem e oferecem para Deus. E ali Jesus fez a separação da ovelha do lado direito, cabrito do lado esquerdo. E ali Jesus não falou assim que vai ser quem ora bastante, Jesus fala: tive fome, me desse de comer. Então, grande parte dos irmãos que congregam ali conosco precisam dessa ajuda, e nós damos com a igreja, e não falta nada. Por favor, vá lá na chácara nos conhecer. Nós temos uma despensa, você pode ir lá hoje, está cheio. E a gente dá tudo, e está cheio. E nós não fazemos, além disso, com os irmãos, só com os irmãos, nenhuma campanha. E Deus não deixa faltar nada, absolutamente nada. Porque Ele fez uma aliança conosco. Ele é o nosso Jeová Jireh. Jesus também disse, nesse texto, fui forasteiro e me acolheste. Quais os irmãos que já estiveram na chácara aqui? Acho que daqui só 2, não tem mais, né? Já teve lá. Vocês pagaram quanto lá, estadia, almoço, a refeição, o cafezinho da manhã? R$1.000. Esse é nosso Deus, queridos, que não deixa faltar nada. Tivemos a formatura no final do ano, só das ilhas vieram cerca de 30, 40 pessoas, mais os familiares dos formandos. Por que a gente não acredita? Por que a gente vive limitando as nossas coisas, a nossa fé, a nossa conta e etc, etc? Você pode ir lá que você vai ser bem recebido. E eu faço questão ainda, né? Quando vai servir, eu falo assim: os visitantes vêm aqui, vão em primeiro lugar, que a gente gosta de honrar aqueles que estão lá nos visitando. Distribuição de roupas, estava nu, Jesus disse. Nós temos um quartinho lá, e os alunos fizeram uma musiquinha, né, do quartinho da moda, do missionário, sei lá o que, como é que é a música. Nós não vendemos, nós doamos, uma vez por mês, na reunião das mulheres lá, minha esposa coloca todas as roupas, dá tudo, vai lá ver, está cheio, vem roupa de tudo quanto é lugar, e a gente de vez em quando até pega umas roupinhas para a gente. Esse é Deus. Pãezinhos, peixinhos, dá para a multidão. Como, Senhor? Como? Basta crer, e a provisão vem. Nós também ali fala, estava doente, e fosse visitar. Nós temos um trabalho no hospital evangélico, fazemos uma vigília uma vez por mês, porque Jesus falou que tem que visitar. E também ali diz, estava preso, e fosse ver. Colônia Penal de Curitiba. Irmãos, 2 lugares que eu gosto de pregar: presídio e hospital. Eu vou fazer visita no hospital, e eu falo bem alto, com aquele que eu fui ali visitar, e depois eu falo assim: agora eu vou orar com você. Eu prego primeiro e falo: agora eu vou orar com você. Aí eu viro, está todo mundo ouvindo. Alguém aqui mais quer oração? Todo mundo quer. E aí a gente prega o evangelho de poder. Lá no presídio, sabe quando você sente o poder de Deus? Presídio tem gente que não é muito boa, né?
Aí você prega o evangelho que liberta. Aí você faz o apelo. Aí vem aquele brutamonte assim, cheio de tatuagem, se ajoelha e começa a chorar falando: Jesus, por favor, me salve. Aquilo mexe, porque Cristo Jesus, Ele nos manda fazer isso, ir e pregar o evangelho e visitar o preso. Então, como igreja local, vocês estão vendo que não só estamos treinando e enviando, não, nós estamos cuidando e estamos trabalhando também, porque senão fica o evangelho é integral, ele cuida do homem na totalidade das suas necessidades. Nós temos também uma tarde feliz, nós convidamos as crianças e nós fazemos um evangelismo ali na chácara, e trazemos e damos alimentação e etc, etc. 5 minutos. Tá bom. Nós temos a prática do evangelismo porta a porta, temos um trabalho na PAI. Eu estava na PAI ministrando ali em Curitiba, mais de 600 pessoas, uns amarrados na cadeira, babando, outro gritando, e estava pregando o evangelho. E eu comecei a perguntar: Deus, será que vale a pena? A voz do Espírito veio: a mente deles pode não entender, mas o Espírito está entendendo. E eu estava contando uma história com um boneco, e eu comecei a chorar, e o boneco, o ventríloco, olhou para mim e começou a consolar meu coração. Era eu mesmo. E eu chorei, e aqueles que a gente pensa que não está percebendo nada, começaram a chorar também. Eu contei a história de Davi e Golias, e a hora que terminei, estava conversando lá com o pessoal, daqui a pouco eu sinto na minha perna, uma pancada, uma pedra que um jovenzinho de lá atirou. Graças a Deus, porque não tinha coordenação motora boa. Aí Deus falou: Ele está mostrando para você que Ele entendeu aquilo que você estava pregando. Eu falei: glória a Deus. Igrejas nas casas, etc, etc, etc. Irmãos, se Jesus manda fazer, Ele dá toda a provisão. A cozinha nossa estava muito apertada, e termino aqui. E fizemos um levante, 35 mil reais só de mão de obra. Os irmãos do Ariri, de uma igreja próxima ali, nesse mesmo tempo que a gente estava orando, buscando o Senhor, os irmãos receberam uma palavra de Deus que eles iam sair do Ariri para construir, ajudar alguém a construir fora. 35 mil reais. Toda semana, de 2 em 2 semanas, vem 3 pedreiros daquela comunidade para fazer a obra. Já quebraram tudo, já levantaram, agora essa semana vão fazer a cobertura. Deus é fiel. Deus está no controle. Eu quero fazer um apelo. Pode fazer apelo? Você crê em Deus? Você quer obedecer a Deus? Eu quero que você manifeste. Geralmente a gente faz ali, mas para líder é meio difícil fazer apelo, levantar oferta, mas não vou levantar oferta, não. Você quer experimentar desse evangelho na totalidade? Ver os recursos de Deus suprindo milagrosamente todas as áreas, todas as áreas. Fernando, nosso missionário em Bailique, jogando bola no sábado, bateu a cabeça, traumatismo craniano, coágulo, morte. O governo de Macapá tinha liberado na quinta-feira a ambulância. É ambulância, mas é lancha. Um médico estava visitando a localidade. O médico pegou ele, colocou pela primeira vez, colocaram na água. 12 horas de viagem de barco, fizeram em menos tempo. Chegaram em Macapá, a situação lá é bem difícil dos hospitais. Domingo de manhã estava operado. Veio, deu a continuidade no tratamento. Mês passado ele retornou para Bailique, 100%.
Nós choramos, eu não conseguia dormir à noite, vinha palavras de condenação do inferno, que ele ia morrer e tal, mas nós temos um Deus, e Ele está no controle de tudo. Quero perguntar para você e convidar, se for desejo do seu coração, não é para mim, é para Deus, mas você falar para Deus, Deus, eu estou aqui, como Isaías disse, eis-me aqui. Você quer provar desse poder, ir além, você já é um homem de fé, uma mulher de fé, mas você quer mais, você quer viver essa intensidade do Evangelho de Jesus. Se você quer isso, quero convidar, onde você está, você se colocar em pé, e eu quero orar, terminando em nome de Jesus.